Bom dia. Vamos continuar da nossa parte sobre os hidrocarbonetos. E eu falei bem rápido sobre compostos cíclicos, tá? Sobre o ciclo que a gente chama de ciclo alcanos ou ciclanos, tá? Também tem esse nome. Que a gente colocar o nome ciclo na frente e segue com o nome comum dele, porque ele só tem ligações simples, tá bom? Hoje a gente vai continuar falando, só que vamos falar agora dos cicloalcenos ou ciclenos, que são, lembra, né? A gente tem lá o ciclo alcenos. E se eles são alcenos, eles têm ligação dupla. Então, lembra que nesse caso aqui as coisas são mais complicadas, né? São um pouquinho mais... A gente tem que pensar um pouquinho mais. Bom, como que a gente pode escrever? A gente tem aqui, por exemplo, ó, esse carinha aqui. Vamos colocar a dupla ligação aqui. Esse aqui é um ciclo buteno, por exemplo. Mas você precisa ver aqui uma coisa interessante. Esse caso aqui a gente não precisa colocar o nome neles, porque a gente pode começar em qualquer lugar. Lembra que eu falei que você tinha que colocar, quando você tem ligações duplas, você precisa colocar o número em algum canto e tal. Começar sempre do que tem a dupla ligação. Nesse caso aqui não importa, porque eu posso girar. Lembra, isso aqui é cíclico. Então eu posso girar ele para voltar num caso que eu já sei. Então eu não preciso pensar em girar isso. Então, por exemplo, vamos pensar que eu tenho aqui ó, o ciclo hexano, que é esse carinha aqui. Ó. Esse carinha aqui. Se eu tenho a dupla ligação aqui, eu posso girar ela e aí ter a dupla ligação aqui. Ou posso ter a dupla ligação aqui. Ou também posso continuar tendo a dupla ligação aqui. Ou a dupla ligação aqui, por exemplo. Ou aqui. Então todos eles são literalmente a mesma coisa, né? Eu só estou andando com a dupla ligação aqui. E acabam sendo as mesmas coisas, tá bom? Só que a gente tem um outro caso que é super importante, que a gente chama de hidrocarbonetos aromáticos. Então vamos colocar aqui, ó, hidrocarbonetos, carbonetos aromáticos. O que são esses hidrocarbonetos aromáticos? São basicamente ligações de hidrocarbonetos cíclicos. Então tem aqui, ó, carbono, 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 certo? Só que aí, vamos supor que eu tenho essa ligação aqui e essa aqui. Então elas estão uma sim, uma não, uma sim, uma não. Então vamos colocar aqui os hidrogênios, para a gente não esquecer. Então tem aqui meus hidrogênios. Eu posso reescrever isso aqui como sendo isso aqui, por exemplo. Assim. Ou posso escrever ele assim. Mas geralmente a gente escreve ele assim, ó. Com uma bolinha no meio. Isso aqui são os aromáticos. Ficando mais fácil, né? Pra gente poder representar eles, né? Esse cara aqui, por exemplo, ele chama de benzeno, tá? Então esse aqui a gente chama de um anel de benzeno. Ele é um benzeno, tá bom? Existem algumas variações, alguns hidrocarbonetos aromáticos, por exemplo, que é bem conhecido, que é esse caso aqui, ó, que é esse casinho aqui, ó, que é o que a gente conhece como o naftaleno, tá? É um outro caso, por exemplo, naftaleno. Então, geralmente os hidrocarbonetos eles são são assim, tá? E eles são importantes para a gente poder
entender aí como que a gente pode escrever eles, né? Só que além disso, então pensando nos cíclicos e nos alifáticos, são isso. Não tem nenhuma mudança aqui. Só que, o que eu posso fazer? Eu posso colocar umas coisas que a gente chama de um penduricalho nessas cadeias carbônicas. Que a gente chama, na verdade, o nome correto, a gente chama ele de grupos substituintes. O que são esses grupos substituintes? Quando uma cadeia carbônica elas perdem um hidrogênio, a gente pode colocar alguma coisa aí nesse meio e fazer com que se torne uma cadeia que a gente chama de ramificada. E a gente pode substituir isso aqui por muita coisa. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho aqui esse composto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Tem aqui. E aí todos eles estão com hidrogênio aqui, ó. Esse aqui está com hidrogênio. Esse aqui também. 4 ligações. Esse aqui tem um aqui e outro aqui. 4 ligações. Esse aqui tem um aqui. Opa! Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. 4 ligações. Um aqui, 4 ligações. Um aqui, 4 ligações. Um aqui e outro aqui, 4 ligações. Só que aí eu vou querer perder um hidrogênio aqui e vai ficar livre. O que eu posso fazer? Eu posso colocar um grupo substituinte ou uma ramificação aqui nele. Como, por exemplo, um CH3. Lembra, esse CH3 nada mais, nada menos que é outro carbono com hidrogênios aqui. Certo? Estou colocando ele aqui, anexo ao meu alcano, certo? Ao meu alcano. Como que eu vou dar um nome agora? Já que eu tenho um outro cara, né? Eu não posso simplesmente escrever aqui, ó. Eu não posso simplesmente falar que isso aqui é um match, prop, boot, paint, x, um hexano. Não posso simplesmente fazer isso. Por quê? Porque eu tenho esse carinha. Eu tenho esse carinha aqui agora, tá bom? Como que eu vou dar um nome para ele? De forma bem simples. Você precisa primeiro determinar qual que é a cadeia principal, ou seja, se eu olhasse para esse composto, o que é a parte principal dele e o que é ramificação, tá? Então, vou identificar aqui qual que é a minha cadeia principal. Concordam comigo que a cadeia principal, meus carbonos principais, são esses aqui. O que é a cadeia principal? É o que eu tenho mais quantidade de carbono. Aqui vocês concordam que eu tenho 6. Se por um acaso eu fizesse isso aqui, ó. Falasse que a minha cadeia principal, por exemplo, fosse essa daqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, tem menos. O outro tem 6. Então, eu vou usar a que tem 6, ó. Beleza? Então, eu vou usar a que tem 6. Identifiquei aqui qual que é a minha cadeia principal, tá? Então, deixa eu só escrever aqui, ó. Cadeia principal. Depois disso, eu vou numerar a cadeia principal e vou numerar também o meu substituinte. Tá? Então vamos pensar aqui, ó, que eu tenho a minha cadeia principal. Bom, esse carinha aqui, que a gente está tendo aqui, o que ele é? O que é esse substituinte? Ele é o quê? Ele tem quantos carbonos? Um só. Se é um carbono, ele é um match. Então ele é um match. E aí, quando ele é ramificação, a gente vai ter que dar um nome diferente para ele. A gente vai chamar isso aqui de um metil. O match vem da nomenclatura, que a gente já sabe. Então, match, et, prop, boot continua sendo igual, tá?
Mas esse "il" aqui que vem no final é justamente para identificar que isso aqui é uma ramificação. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 carbonos em vez de um só, eu teria um, lembra, met é 1, et é 2, então eu teria um etil, tá bom? Se eu tivesse 3, seria um propil, e assim por diante, tá? Eu tenho vários, segue o mesmo raciocínio anterior, certo? Então eu tenho aqui esse grupo, eu vou ter aqui a minha ramificação, que eu vou chamar ela de etil, tá? Então que é esse carinha aqui. Então identifiquei, sei agora qual que é. Então ele é um metil. E aí eu vou começar sempre pela extremidade mais próxima do que está nesse grupo substituinte. Ó, se eu começar a contar a partir daqui, vamos supor que eu estou contando esse carbono aqui. Então aqui é carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, do outro lado, ficando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês concordam comigo que o de baixo é o carbono que tem maior número? A gente quer o contrário, que tem menor número. Então, a nomenclatura vai ser essa nomenclatura de cima, tá? Ó, nomenclatura de cima. Certo? Então, a numeração dele tá feita. Sempre vai fazer pela extremidade mais próxima. E aí, agora, como que a gente constrói esse nome? A gente vai escrever o quê? Sempre escrever primeiro o agregado, tá? Então, primeiro, a gente vai escrever aqui, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente tem um 3. No carbono 3, eu tenho um metil. E aí, o resto eu coloco o nome da cadeia principal, que é hexano. Tá? Então, ó, tá vendo aqui, ó? Então, eu tenho, no 3, carbono 3, eu tenho um metil e um hexano. É isso. Sem dificuldade nenhuma. Tá bom? É assim que a gente faz essa nomenclatura para grupos substituintes. Só que não é tão simples assim, né? Vamos pensar que eu tenho cadeias agora, cadeias insaturadas. Como, por exemplo, se eu tivesse esse casinho aqui, ó. Bom, vamos desenhar aqui um caso assim, ó. Vamos desenhar esse casinho aqui. Tá? Aqui. Aqui. Aí vamos completar de carbono. Carbono é hidrogênio aqui, 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 aqui. Aqui tá fazendo 3. Então mais uma aqui. Aqui tá fazendo 2, então falta uma aqui, outra aqui. Aqui já tá fazendo 4, aqui tá fazendo 2, então falta uma aqui e outra aqui. Aqui tá fazendo 3. Uma aqui, outra aqui e outra aqui. Bom, primeiro passo sempre é... Bom, a diferença dessa daqui pro caso anterior é que essa aqui eu tenho uma insaturação, né? Uma ligação dupla aqui. Como que eu vou identificar? Cadeia principal primeiro. Cadeia principal, com cadeias insaturadas, eu sempre vou fazer a minha cadeia principal que contenha a maior quantidade de insaturações possível. Como aqui eu só tenho uma, então eu vou ter que começar a fazer minha cadeia maior possível, né? Então, ó, vai ter que passar por aqui e eu posso fazer essa aqui, por exemplo. Tá bom? Poderia fazer isso aqui. Opa! Poderia fazer, por exemplo, ó, essa cadeia aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. Eu também teria 4, tá? Então, tanto faz. Vou fazer aqui só porque a linha fica mais bonita e fica mais fácil de poder identificar o que eu quero identificar. Cadeia principal. Qual que é a ramificação? A ramificação é essa daqui. O que é essa ramificação? Lembra do nome? Ó? Met é um, 2 é et. Então ele é um etil. Certo? Ele é um etil. E aí eu tenho uma insaturação. Preciso de novo numerar a cadeia principal, começando com a extremidade mais próxima possível da minha insaturação. Então, ó, nesse caso aqui vai ficar o quê? 1,
2, 3, 4. Tá bom? 4. Extremidade mais próxima é essa daqui. E aí, para dar um nome agora, é simples. Eu vou colocar o quê? Eu vou fazer uma... Vai ficar como? Vai ficar o meu etil aqui. Então vai ficar 2, que ele está na cadeia, ele está na segunda... no carbono 2, certo? Então aqui, ó, vai ficar 2 etil, 2 etil. Aqui vai ficar o quê? Met, et, prop, but. Então ele vai ficar but 1 eno. Certo? 2 etil, but 1 eno. Esse é o nome do nosso composto orgânico com uma insaturação. Certo? Bom, é isso. Não tem nenhuma... Eu sei que os nomes acabam ficando meio chatinhos, né? De escrever quando tem essas insaturações, quando tem essas substituições, mas felizmente é assim que a gente tem que fazer, tá? Esse é o jeito que a gente dá nome para esses casos. E se a gente tem, por exemplo, um caso que é cíclico, tá? Então, vamos pensar de novo um casinho cíclico aqui, que eu tenho uma substituição também. Então, ó, vamos pensar no pentano, que é esse carinha aqui. E eu tenho aqui um CH2CH3. Ó, lembra, isso aqui também é o mesmo caso do de cima, né? É um etil. Então, isso aqui é um etil. A cadeia principal, então vai ficar como? Vai ficar etil, que aí eu não tenho ordem para colocar aqui, né? Etil, ciclo, pentano. Certo? Então aqui é o nome deles, o etil ciclo pentano. Bom, eu vou parar por aqui. Tem bastante coisa, né? A gente acabou vendo bastante coisa aqui. Então vou parar por aqui e aqui a gente termina os nossos casos com hidrocarbonetos, tá? Os hidrocarbonetos, na minha opinião, são... bom, não vou dar minha opinião, mas tem bastante coisinha, né? O primeiro contato são hidrocarbonetos e o bom deles é que eles são bem simples, né? Tem muitos detalhezinhos, mas no fim das contas eles são simples de dar nome, tá? Então é isso, gente. Espero vocês na próxima aula, onde a gente vai falar de um novo grupo orgânico, tá? Então até mais, até a próxima aula.